Hoje, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre a alimentação. Quais são os alimentos que ajudam a emagrecer e que aceleram o nosso metabolismo? Por isso a gente vai conversar com a nossa entrevistada de hoje à noite, que é a Lenícia Neri. Ela é nutricionista graduada pela Faculdade de Saúde Pública, pela USP e pós-graduada pela Unifesp. É nutricionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer recebê-la mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Então vamos lá. O que é metabolismo? Porque muitas pessoas começam a conversar falando assim, queria que acelerasse meu metabolismo. Exatamente. Eu quero que aumente o metabolismo, mas às vezes as pessoas não sabem o que é de fato. O que é exatamente o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações que acontecem dentro do nosso organismo. Então, para manter todas as reações químicas, né, elas têm uma cascata de funcionamento. Entendi. E isso depende de todos os nutrientes que a gente oferece para ele. Tanto nutrientes essenciais como carboidratos, proteínas, lipídios, como também os micronutrientes. Daí entram vitaminas, minerais, todos como cofatores para trabalhar esse metabolismo funcionar totalmente. Entendi. Então cada um tem uma função que numa junção vai acelerar o metabolismo. Seria basicamente ele isso. Funcionar perfeitamente. Perfeitamente. Né? E para manter o metabolismo acelerado, fracionar as refeições ao dia e comer devagar ajudam e como? É essencial. Então, na verdade, assim, existe uma queda do nosso metabolismo basal. Sim. Com a idade, isso já existe essa queda normalmente. Mas a gente pode acentuar essa queda se a gente faz uma refeição por dia, 2 refeições por dia. Então, na verdade, vários lanches ao dia ajudam a acelerar o metabolismo. Então, ajuda ao corpo a entender que ele tem combustível que ele pode queimar à vontade. Ele não vai economizar. Que é o famoso tal emagrecer. Né? Quanto refeições curtas você faz, vai acelerar e vai ajudar a emagrecer. Tem várias vantagens, né, de manter essas refeições fracionadas. Uma das vantagens é que o metabolismo não vai cair, não vai ter uma queda por economia de energia. Ele sabe que ele tem combustível a cada 3 horas, a cada 2 horas, então ele não vai precisar ter essa economia de combustíveis. Então o certo é não deixar ficar com fome, né? Não. Esperar lá a barriga roncar, ficar morrendo de fome. Não, de jeito nenhum. Chegar à fome é prejudicial. Tanto que você vai comer mais, ao comer com fome, você não perde, você não tem uma seletividade, você vai comer o que tem pela frente e comer com fome, você acaba comendo o dobro. Então, mas comendo assim a curto prazo, isso tem relacionado à idade? Ou todo, desde novinho, é bom ter essa alimentação pausada mesmo? Sempre é bom ter alimentação. É que a pessoa que, conforme vai ficando mais velha, o metabolismo dela já cai. Então tem duas coisas que seriam essenciais, né? Entendi. A alimentação fracionada e beber bastante água também. Agora vem uma pergunta aqui da Priscila. É correto afirmar que a mulher geneticamente tem um metabolismo mais lento do que os homens? E por quê? Isso, tem mesmo. As mulheres são prejudicadas. Tem maior quantidade de gordura no corpo, na verdade. O homem, ele tem mais massa muscular. E a massa muscular é um tecido metabolicamente ativo, que a gente chama, né? Então, ele é um tecido que gasta mais energia. A gordura, por ser um estoque de energia, ele não gasta tanta energia. É um tecido que também gasta uma quantidade de gordura, mas é muito menor. Porque se um estoque de energia gastasse energia, não estaria cumprindo a sua função. E a mulher, ela tem mais massa gorda do que um homem. Por isso que a mulher, ela já sai prejudicada em metabolismo. Mas a mulherada se prejudica, viu? Mas agora, assim, eu percebo em homens, né, em casa com meu marido, o homem tem a tendência a emagrecer bem mais fácil mesmo. É relacionado a isso? Ao metabolismo. Ele tem um metabolismo mais acelerado, ele tem um corpo mais metabolicamente ativo. Isso é muito, muito comum no Então, consultório. nesse caso, qual a alimentação mais recomendada para nós mulheres que queremos perder peso? Então, isso é uma coisa, sempre o ideal é beber bastante água. Preferência água, agora, conversando mais sobre esses alimentos que aumentam o metabolismo, a água gelada é muito relatada. É relatado que 8 copos de água gelada gastaria 200 calorias a mais. Só para elevar a temperatura dos 5 graus aos 37, que é a temperatura nossa corporal. Então, só elevar a temperatura da água já gastaria um pouco mais de caloria. Além disso, tem outros alimentos, como, por exemplo, chá verde, o chá branco, o gengibre, a pimenta. A pimenta chega a acelerar em 20% o metabolismo da pessoa. Além de levar uma sensação prazerosa pela endorfina que ela ajuda a liberação. Então, a pimenta também é um alimento... Você falou de chá verde, chá branco. Porque eu sempre achei que era um pouco de mito, né? Acho que as pessoas pensam, emagrece, vai lá e compra um monte de coisa para emagrecer. E realmente tem essa função, então. Sim, na verdade os chás, esses chás verdes, além de tudo, eles têm muitos antioxidantes. Então é super indicado, esses que não são adicionados de açúcar, né? Ou mesmo aqueles que a gente prepara em casa, a infusão do chá verde, do chá branco, é super indicado, além de acelerar o metabolismo, tem muitos antioxidantes. Chá gelado.
Aí vem o acréscimo de calorias para aumentar essa temperatura do chá, né? Aí Então, se o chá for quente, aí não dá. Não, mas ele tem a substância dele que ele tem que acelera o metabolismo. O próprio você chá. comentou sobre Água gelada. Não tem nada a ver. A água é uma coisa, o chá é outra. Na verdade você pode juntar as coisas, mas na verdade a água é pela quantidade que você consome no dia, né? Seriam 8 copos ao dia. O chá, na verdade, você não vai consumir tanto assim. Ok. A água tem um outro benefício também, que se for consumida antes das refeições, período de meia hora antes das refeições, já existem estudos que comprovam que isso vai dar saciedade, você vai consumir um pouco menos na alimentação. É verdade mesmo, bom você tocar nesse assunto, porque realmente já ouvi falar isso. Toma um copo de água antes, meia hora antes, ou meia hora depois, uma coisa assim. Na verdade é que muitas vezes nós confundimos sede com fome. Quando você mata a sede, você já descobre que pelo menos não é a sede que você vai durante a refeição. Entendi. Você vai só matar a fome. A sede você tem que matar no período entre as refeições. Entre as refeições. Isso. O ideal é antes da refeição consumir água. Depois já não é tão indicado. Não. Ok. Respondido. Agora outra pergunta da Priscila. Existem alimentos que aceleram o metabolismo e ajudam a perder peso. É um processo saudável? Sim, os alimentos, na verdade, dificilmente você vai indicar, perceber alguma contraindicação de um alimento. Um alimento normalmente é um processo natural. E esses alimentos, eles estão muito em voga, né, que seriam os alimentos milagrosos, que ajudam a acelerar o metabolismo, mas tem sempre que ser lembrado que dieta e exercício não podem ser deixados. Então, eles estão associados, isso. É associação dentro de um tratamento. Não que vai ser só os alimentos, eu posso comer as outras besteiradas todas, que não vai fazer efeito nenhum. Não é assim. Eles auxiliam no processo de tratamento, mas sempre tem que ter um auxílio de um profissional para orientar um planejamento dietético adequado. Porque falando assim, quais são os alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo? Aí você fica pensando, nossa, eu quero emagrecer. Porque tem gente que acaba se focando muito. Aí só quer comer aquele tipo de alimento para emagrecer, que não é aconselhável. Não é indicado. Além disso, alguns alimentos, por exemplo, a pimenta, o próprio chá verde, que possui muita quantidade de cafeína, eles não são indicados a todas as pessoas. Pode ser que alguma pessoa que tenha algum problema cardíaco vai dar um ataque cardíaco, então vai acelerar o batimento cardíaco e pode dar algum problema. Alguma pessoa que tem uma irritação no estômago ao consumir uma pimenta também não vai ser adequado. Então é sempre bom fazer a indicação específica para a pessoa, desde quantidades, horários, tudo indicadinho. Até porque quando eu associo, assim eu penso, quando você associa em acelerar o metabolismo, é o que você falou, pode ter algum problema, porque vai acelerar os batimentos, enfim. Verdade, acelera o funcionamento em geral do corpo. Então tem que ter uma cautela aí, né? Com certeza. Agora vem uma outra pergunta. Quais são esses alimentos? Acho que já citou alguns. Você falou de líquidos, mas em alimentos, tirando a pimenta? O gengibre também, ele é muito indicado. Alguns trabalhos citam a mostarda. O vinagre de maçã também é indicado em alguns artigos. Mas são mais esses. Isso. Qual que é a ação da pimenta? É exatamente igual aos outros? Ela tem uma substância, né? Ela tem uma substância. E capsaína, que é uma substância que acelera o metabolismo mesmo. Ai, meu Deus. E na perca de peso, eles agem por si só? Ou há uma série de fatores que contribuem também para isso? Isso, assim como eu disse, tem que ter associada a dieta, exercício físico, mastigação é adequado, ter um hábito alimentar, você senta para ter a sua alimentação com prazer, mastigando bem, esse é um hábito maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que a pessoa não tem que sofrer para fazer dieta, tem que ser uma dieta que seja real ao hábito da pessoa, então que a pessoa sinta um prazer de realizar, sinta melhor, o bem-estar, isso é muito importante. Com certeza. Não é uma obrigação, um sacrifício. Mas tudo que vira obrigação acaba deixa de ser prazeroso. E tem um tempo limitado. Você não vai aceitar aquele sacrifício por muito tempo. Por muito tempo, não. Vai cansar. Vai cansar. Vem uma outra pergunta aqui da Juliana. Esses alimentos precisam ser ingeridos regularmente para que ocorra aceleração do metabolismo? E por quê? Isso. Tem uma quantidade por dia? Tem que entrar no hábito alimentar da pessoa. Então, esses alimentos, assim como grãos integrais, frutas, vegetais, eles têm que entrar no hábito alimentar da pessoa, fazer parte do dia a dia, para que tenha um processo efetivo. Então, não são só esses alimentos que aceleram o metabolismo, mas os alimentos saudáveis têm que entrar a partir da rotina. E sempre digo, a parte de entrar na alimentação é planejamento. Tudo é planejamento. Você vai consumir uma fruta, você tem que ter a fruta por perto. Não
adianta você falar assim, a tal 10 horas da manhã eu vou consumir minha fruta. Se você não tem a fruta, você vai consumir o biscoito que está do lado. Vai comer o errado. Com E o certeza. bacana também é procurar uma nutricionista, um profissional que vai determinar as porções diárias também para comer, para acelerar, não é, doutora? Sempre que possível é indicado, porque às vezes você não tem nem ideia, né? Falando, O nossa, quê? como que eu vou fazer para levar tal coisa? Se tem um profissional que vai te dar as Te dicas orienta. práticas, é sempre o ideal Fica mesmo. bem mais rápido, né? Bem, uma pergunta agora da Fernanda. Qual a tua recomendação no caso de cafeína, guaraná e laticínios magros? Podem ser considerados nessa dieta? Sim, com certeza. Guaraná, a cafeína, eles aceleram muito o metabolismo. Esses já são famosos por manter esse estado de alerta já há muito tempo, né? Verdade. E eles aceleram mesmo, realmente, vários estudos comprovam, eles aumentam o metabolismo. Já os laticínios é uma coisa mais recente. O consumo de cálcio foi indicado, associado, junto com mulheres mais magras. Então, as mulheres que tinham maior adiposidade, elas não consumiam as 3 porções de leite ou derivados ao dia. E sempre lembrando que esses leites derivados têm que ser as opções magras. Então, o leite desnatado, um queijo magro. Se a pessoa consome 3 porções ao dia, ela tem menor adiposidade. Muito interessante. O café, qual é a quantidade certa de café por dia, geralmente? É bom? É indicado tomar? Então, isso vai depender muito da concentração do café. Entendi. Porque cada pessoa prepara o café de um jeito. Eu acredito assim, café normal, comprado em padaria, 2 a 3 xícaras de café por dia não tem problema. Lembrando que uma pessoa que não tem problema de saúde nenhum, não tem problema. O problema é a adição de açúcar ao café. Esse tem que ser tomado cuidado. Entendi. Agora vem uma pergunta do Pedro. A gente já falou sobre isso, no caso da água. Por que precisa ser gelada? Ao natural, o efeito não é o mesmo? A gente falou um pouco sobre isso. Então, a água é sempre benéfica. Independente se ela é gelada, quente. A água é um composto que vai favorecer nossa hidratação, vai melhorar o metabolismo, vai melhorar a pele, hidratação, melhora tudo, intestino. Eu acredito que a água é a solução da maioria dos problemas. Com certeza. Afinal, o nosso corpo é 70% água, né? Então não tem como. Agora, gelada ela tem esse efeito de acelerar o metabolismo. É um pouco, assim, vai acelerar mais, né? Isso. Não que alguém tenha que tomar água gelada no inverno, né? Mas agora no verão, sim, é uma coisa específica. Agora, existe alguma contraindicação? É preciso ter o acompanhamento de uma profissional, no caso, uma nutricionista? É o que a gente está conversando também, já foi dito sobre isso. Existe alguma contraindicação de tudo isso, né, pensando em acelerar o metabolismo? Isso, é sempre levar em consideração as doenças que às vezes as pessoas têm de base, muitas que às vezes não são diagnosticadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um mal-estar digestivo, que ela não sabe a causa, ela não tem tempo, não percebe que ela tem esse mal-estar, às vezes ela precisa sempre procurar um profissional. Eu acredito que todo tratamento tem que ter um auxílio de um profissional. Sempre, né, doutora? Porque às vezes você não sabe que tem aquele problema, aí você fala, nossa, eu tinha esse problema e não percebia. E não percebeu, e às vezes tentando melhorar um problema, você está prejudicando outra coisa, Com certeza. Quando eu atendo o paciente a primeira vez, ele volta, eu pergunto, o que mudou na sua vida? É cada resposta que fala, nossa, eu melhorei o humor, a pele melhorou, coisas que não eram o objetivo inicial, mas que melhoraram. Que vem como consequência. Vem como consequência. Esse é o ideal. E o prazer de ter o trabalho de poder realizar isso, né? Com certeza, é muito bom. Né? Doutora, obrigada pela participação mais uma vez. A gente vai encerrar o nosso bloco, já estourou o nosso tempo. Obrigada, espero que você volte no outro programa também para bater esse papo. Muito obrigada. Deixar um site, telefone? Eu quero deixar o meu site. É www.nutri4life, o for é 4, né? Então é nutri4life.com.br. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E vocês não saiam daí, que o Beleza em Foco volta já já e nós vamos falar sobre maquiagem, os truques para disfarçar as imperfeições e ficar com o rosto muito mais bonito. Quem não quer nesse verão, na verdade? É um minutinho, a gente já volta.